Começando mais um vídeo, mas antes de assistirem o vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal, vocês que não são inscritos, e ativem os seus sininhos, para que a partir do momento em que os vídeos forem enviados, possam receberem em tempo real. Deixe o seu like e faça os seus comentários, e compartilhe com seus amigos para que o YouTube possa estar indicando para outras pessoas. Não deixe de assistir o vídeo até o final, sei o quanto é importante chegar até o fim. Desde o princípio o eterno Criador fez o homem para habitar com este. Se por acaso, se o nosso Criador quisesse fazer um templo de pedra para habitar, ele não o faria? Só porque muitos entendem como se fosse ele é espírito? É claro que sim, que ele poderia fazer, mas ele sempre quis e quer habitar com o homem. Ele vive com contrito de espírito, vê todos como se fôssemos da mesma forma. Isto eu digo pela razão de não fazer acepção de pessoas. Lá em Isaías fala: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Ele quer que nós o adoremos, e mesmo que nós não chegamos a ele, não perde o seu poder quando deixamos de adorar. A sua obra possui algo inigualável. Ao comparar com as coisas que os seres humanos fazem pelo simples viver esperando algo em troca, barganhar, se parássemos para analisar, veríamos e deixamos de fazer para esse ser supremo. Isto é o que define o seu nome, o Ser Supremo. A realidade é que deveríamos agradecer o tempo todo por tudo que ele tem feito. E o que fizemos? Criamos tantas situações que colocamos nosso Criador como um escravo, como o culpado pelos nossos erros e tantas outras coisas por aí. Somos pessoas insignificantes, porque não estamos vendo Ele como realmente é, e queremos sempre pôr à prova. Isto é apenas uma reflexão que eu estou fazendo sobre este ser tão maravilhoso que temos para viver o melhor dele em nossas vidas. Vamos direto ao assunto ao qual estou colocando como tema principal. Quando Davi quis fazer um templo para o povo adorar, ele teve uma boa intenção, mas o Criador disse que veio estando com pessoas através das tendas e tabernáculos, e jamais disse que, a partir do seu filho, que iria construir o templo. No texto fala a respeito do Messias, para ficar bem claro. Mas vamos entender o que falou Davi ao profeta Natan naquela época. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natan: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança de Arron está debaixo de cortinas. Então Natan disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Arron veio a Natan, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim dize Arron: tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei com todo o Israel. Porventura falei alguma palavra a alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz Yahweh dos exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe de meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste,
e de diante de ti exterminarei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. Nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde o dia em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que Yahweh te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. É claro que algumas pessoas vão usar como pressuposto sobre o que Davi declarava nos Salmos, que são os louvores em relação à casa de Deus. Mas quando ele fala, é que nós estamos entrando em conexão com o Criador através da busca, e não por estar em templo adorando. Não estou dizendo que não é possível que o Eterno esteja lá. Apenas estou dizendo que Ele está conectado conosco através da sua entrega verdadeira, sua entrega completa. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Vocês que são o templo verdadeiro, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Entender agora que nós somos templo de Deus e sagrado, nós não devemos nos destruir com tais coisas que fazemos na nossa vida, desagradando a Ele, através de certas atitudes que nós fazemos. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Dá para entender aqui, pelo menos nessa parte, que vocês foram comprados através de quem? Do nosso Salvador, se entregando por completo por nós, para que nós não precisássemos fazer nenhum sacrifício, e sacrifício de todos, porque se nós queremos fazer sacrifício, o nosso sacrifício sempre é em vão, mas Ele fez o verdadeiro sacrifício. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, que quer dizer em Yahweh. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora vejam o que fala o nosso Messias a respeito disso. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Será que isto é uma verdade ou não?
tenho certeza que o Criador não colocaria alguém para trazer esta mensagem até nós, para dizer que tudo isso seria uma mentira. Sim ou não? Que graça seria um templo que Deus está lá fazendo morada, que só fala com o povo quando está dentro de quatro paredes. Pois é, já ouvi pessoas dizerem que queriam morar dentro dos templos, pois se sentem tão bem, e quando chegam em casa parece que estão numa batalha terrível, parece que estão vivendo uma guerra. Então tente entender. Quando elas saem, encontram a realidade da vida. Nunca vivam apenas as maravilhas que você recebe dessa vida, que é o mais prazeroso para vocês. Aprenda com a dificuldade também. Vejam o que as palavras trazem de revelador. Veja nesse momento o que traz agora para nosso entendimento. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz Yahweh. Ou qual é o lugar do meu repouso? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. É claro que muitos irão dizer: isto é texto fora de contexto. Então vão para todo o texto e façam suas análises, pois estão todas aí no vídeo. Sejam como eram este povo naquela época, não fique à mercê de alguém que te rebaixa por dizer que você não tem experiência. A sua experiência é no dia a dia com seu Criador. Isto sim é o verdadeiro fato de uma pessoa que procura a verdade. Veja de acordo com as Escrituras. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Nós devemos ter o bom senso quanto à verdade, não apenas escutar aqueles que têm informações, mas aquele que realmente vive para Deus, porque Deus é Espírito, não é carne como muitos pensam, que tem faculdades, tem conhecimento. A verdade é que nos revela, é o nosso Deus. E este exemplo que o nosso mestre tem dado ao povo daquela época, devemos colocar hoje em evidência para entender bem claro a relação única e verdadeira com a justiça de Deus, para não apontar para alguém antes de tudo com certas atitudes que agindo por impulso, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Assim dizia o nosso Salvador, assim ele falou. Entendam agora que estamos dentro de um corpo, que é o templo verdadeiro do Criador, que foi construído por Ele mesmo desde quando fez o primeiro homem. Toda a formação foi feita por Ele desde o início do pó da terra. Todos nós somos pó. A nossa alma habita dentro deste corpo mortal. Quando morremos, a nossa alma sai deste corpo. Por isso que devemos preservar este corpo que é o verdadeiro santuário do nosso eterno Criador. Quando morremos, o corpo já não sente mais nada. Vocês podem cortar, queimar, furar e muitos mais do que vocês pensam em fazer, que este corpo não vai reagir da mesma forma enquanto a pessoa ainda permanece viva. É por isto também que o nosso Salvador disse que o reino do Eterno está dentro de nós, ao dizer assim, ao responder aos fariseus. Vamos ver detalhadamente. Interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Como sempre, os religiosos da época, que eram os principais da sinagoga, vinham confrontar ao Salvador. Entenderam como também vemos isto hoje nesta realidade? Para concluir, eu vou deixar mais um exemplo ao nosso corpo, do que é comparado a uma casa ou um templo. É quando fala sobre Rassatã. O que é Rassatã? Rassatã, ele é mais conhecido como Satanás. Muitos vão dizer, que nome é esse que você está dizendo aí? Na verdade, esse nome, ele está de acordo com o que se diz Rassatã no hebraico. No original ele significa adversário, o adversário. As escrituras declaram que ele faz isto aqui, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para a minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Tá vendo, pessoal, como é o que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo, ele é a morada. Mas quem é que nós iremos colocar dentro desse corpo? Isso depende de nós. Por isso que devemos fechar as brechas, para que esse mal não possa habitar nesse corpo. Porque o Espírito Santo, ele só habita em nós quando nós deixamos ele habitar. Mas se nós não colocar o Espírito Santo na nossa vida, se nós não revestirmos na nossa vida, quem virá? Quem virá será o inimigo da nossa vida. Por isso aqui estou colocando nesse momento. E isto é o que acontece quando estamos agradando a Satanás e seus anjos. Por isso que ele nos dá o verdadeiro sentido do que realmente estamos fazendo em relação a certas escolhas que fizemos em nossa vida. Reflita um pouco sobre o que estás fazendo em suas vidas. Aqui eu termino esse vídeo, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Eterno. Em nome do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, ao qual nós conhecemos como Jesus Cristo. E até a próxima a todos vocês. Lehitrayot.